Vivemos tempos em que a democracia sente algumas ameaças. É urgente voltarmos à política em estado puro, com ética, com sentido de Estado e com tolerância pelas diferentes opiniões. Vivemos tempos de algum radicalismo. Eu acho que é bom voltarmos à prática política e ao discurso político em que todos respeitamos as diferentes opiniões e procuramos ser assertivos. Queria deixar-vos alguns exemplos como é possível cada um dos partidos, cada um dos agentes, cada um dos atores dizerem o que pensam, defenderem o seu espaço ideológico e ainda assim permitirem que depois, no fim, seja o eleitor a decidir qual dos modelos, qual da governação prefere. O primeiro exemplo é a segurança social. Para vos dar exemplos de como pode haver boa governação, má governação, governação de verdade e governação de mentira. Vejamos a segurança social. Todos nós sabemos que somos cada vez menos, cada vez mais velhos e a viver mais tempo. Significa menos gente ativa a descontar, mais gente a receber e durante mais tempo. Todos sabemos isto. Todos os governos sabem disso. Aliás, o orçamento de 2022, mas podemos ir a outros orçamentos, tinha um quadro que fazia a projeção sobre a sustentabilidade financeira da segurança social. O que é que dizia esse quadro? Que em 2030, portanto, já aqui ao virar da esquina, a segurança social estava em ruptura financeira. Mas se formos aos orçamentos anteriores, dirá o mesmo. E, portanto, o que se pede a um bom governo que fala a verdade é que arranje uma solução. E há várias. A minha é, por exemplo, libertar as novas gerações, a partir dos 30, para que não seja obrigatório descontar para a Segurança Social e possam encontrar alternativas no mercado, nas finanças, nas seguradoras, PPRs ou outra coisa qualquer. E encontrar no Orçamento de Estado verbas para compensar esse buraco inicial. Ora, o que o Governo não fez isso. O que o Governo preferiu o truque, o malabarismo, o engano, tira 10, devolve 9, aumenta agora, reduz depois, sempre para não tentar chatear ninguém, mas não resolve o problema da sustentabilidade da Segurança Social. Nós, a prazo, iremos ter uma falta de respeito para quem desconta hoje, porque porventura vai ter incerteza sobre a sua reforma, e ainda uma pior notícia para as gerações mais novas que não sabem se vão ter sequer reforma. Outro dos casos é a TAP. A TAP só existe um culpado, só existe um agente que transformou a TAP num caos, o Governo e o Partido Socialista. O Partido Socialista sabia aquilo que todos nós sabemos, que a TAP, sendo uma companhia que está no mercado altamente concorrencial, com regras europeias que não permitem que o Estado possa ajudar a financiar a companhia, a não ser com pacotes de cortes e despedimentos. Sabia isso do tempo do engenheiro António Guterres, porque o quis privatizar, depois não teve sucesso porque a empresa que compraria a TAP acabou por falir, a Swissair. Estava nos programas de governo do engenheiro Sócrates, está agora no programa do Dr. António Costa. Então pergunta-se se o PS sempre quis privatizar. Sabia que era a melhor maneira. Ora, percebendo eu que ideologicamente não quero uma privatização a 100%, podia ter feito uma privatização a 50%, com 40%, com 60%, ou seja, com o Estado presente na empresa. Não fez isso. Quis ficar com a companhia toda. Despediu o privado, pagou ao privado para ir embora, sacrificou os contribuintes portugueses a pôr em 3,2 mil milhões de euros e fez pior, sujeitou voluntariamente a TAP a um programa de ajustamento que vai levar a mais cortes, a mais despedimentos, mas depois está a pagar o preço político deste capricho ideológico, desta irracionalidade económica que foi feita com uma das empresas mais importantes e mais valiosas do país, apenas e só para quê? Para chegar ao poder, para nomear os seus bois e para, enfim, fazer combate ideológico sem nenhum sentido. A outra questão é a ferrovia. Todos nós sabemos, todos os governos sabem, que o caminho de ferro é o meio de transporte mais sustentável, mais barato em termos de passageiro quilómetro, mais barato em termos de tonelada quilómetro, ou seja, é o melhor transporte. Todos os países da Europa estão a investir fortemente na ferrovia. A Espanha tem praticamente a sua rede de alta velocidade completa. Nós continuamos a empurrar o problema com a barriga. O Governo vem anunciar pela quarta vez o mesmo modelo, agora é que é o Plano Ferroviário Nacional, mas quando olhamos em concreto para o Plano Ferroviário Nacional, o que é que está a acontecer? Quase nada. As redes transeuropeias de transporte, ou seja, as ligações à Europa, praticamente não existem. Não. O Pulseirão-Caia, ou seja, Lisboa-Madrid, praticamente não sai do papel, há apenas um pequeno troço entre a cidade de Elvas e Évora. O Porto de Lisboa não sai do papel. Depois há, obviamente, aquela mentira que o Governo gosta sempre de aplicar, que é prometer, para quando muitos de nós já não forem vivos, por exemplo, no caso de Viseu, que é o comboio para 2050. O que estão a fazer não é nenhum plano, não é nenhum maior investimento dos últimos 100 anos, não é nada disso. É propaganda. E porquê é que eu digo isso? Porque o que estão a fazer são RIVs. O que é que são RIVs? São renovações integrais de via. No final, vamos gastar o dinheiro e vamos ficar exatamente na mesma.
um pouco com linhas novas, mas com os mesmos comboios, talvez um pouco mais compridos, talvez com mais frequência, mas andarem à mesma velocidade a fazer exatamente a mesma coisa. E continuamos tudo em bitola ibérica. Significa o quê? Que o país é hoje uma ilha ferroviária. Os nossos comboios não passam para lá de Espanha. Vão continuar a não passar para lá de Espanha quando Espanha, França, Alemanha, até a China, com a Rota da Seda, chegará mais depressa à Europa com os comboios que nós. E, portanto, é possível assumir que é preciso fazer isto por fases, que não há dinheiro para fazer tudo de uma vez só, falar a verdade e fazer isso de forma a transformar. Houve apenas um socialista que foi capaz de fazer isso. Engenheiro Sócrates com as estradas. Pensou-as, fê-las, porventura com problemas, gastando demais, mas elas estão aí. Outra das questões que eu gostava de falar é a coesão territorial. O país é cada vez mais desigual entre o interior e o litoral. O interior sofre cada vez mais. Ora, o governo podia assumir, ou a toda a esquerda assumir, que quer a regionalização. Tudo bem, eu não defendo a regionalização, acho que o país não tem nem dimensão, nem diferenças culturais, nem linguísticas para ter regionalização, nem há na Europa nenhum exemplo de país com a nossa dimensão que seja regionalizado, mas pronto, então que digam, queremos a regionalização, este é o modelo, as competências saem do governo ou das autarquias para aqui e vai custar X. O que estão a fazer não é isso, é enganar. É fazer mais uma vez empurrar com a barriga e tentar ludibriar. Foi criar as CCDRs, elegê-las, dizer que estão agora eleitas, quando é uma mentira, a eleição nunca existiu. A norte do Tejo, os presidentes são todos do mesmo partido, a sul são todos do mesmo partido, foi uma eleição combinada. O resto dos lugares são ocupados por desempregados políticos, as competências são imperceptíveis. Há um tempo o Ministério da Agricultura dizia que a Direção Regional da Agricultura passava para a CCDRs, afinal já não passa. As entidades regionais de turismo perderam a competência sobre a CCDRs, pelo visto também já não passam, ou se passaram porque é que ainda existem entidades regionais de turismo, portanto, das confusões, ou seja, é fazer a regionalização mal feita, contra as regiões, contra os interesses das populações e de uma forma perfeitamente sem sentido. E depois, outra das... Podia ser uma boa governação, porque os resultados até são razoáveis, embora muito aquém do prometido, tem a ver com o crescimento económico. O governo diz que estamos a crescer economicamente. Somos dos piores países do mundo a crescer. Mas ainda assim estamos com contas mais equilibradas e com déficits razoáveis. Mas custava alguma coisa falar a verdade, dizer, bom, é verdade que os países que entraram agora na União Europeia estão a crescer mais que nós também crescemos muito quando entramos, mas vamos então comparar países que estão quase ao mesmo tempo que Portugal na União Europeia. O caso da Irlanda tem a mesma dimensão populacional que Portugal, tem pior geografia e pior clima, mas está a crescer 142%, nós crescemos 2%. Mas outra comparação natural e objetiva, a Grécia. A Grécia teve resgate, teve troika e até teve um governo do Bloco de Esquerda, coisa que nós não tivemos. Tivemos só o Bloco de Esquerda a apoiar um governo. A Grécia está a crescer 7%. E, portanto, porquê é que isto acontece? Acontece porque nós continuamos a pagar a maior carga fiscal porque nos convenceram, e eu acho que é possível, desde que governem bem e falem verdade, ter o Estado a recolher toda a nossa riqueza, mas depois essa recolha, para quem acha que o Estado depois distribui de forma mais justa e mais equilibrada, possa permitir então um tal crescimento económico. E, portanto, o Governo, nomeadamente o PS, que faz agora 50 anos, eu queria mandar um abraço a todos os socialistas de parabéns, e que dos últimos 50 anos governou 25, mas nos últimos 27 governou 20, não pode dizer que foi falta de tempo ou falta de oportunidades para executar. O que não tem feito é executar o seu plano, falando verdade, fazendo reformas, porventura sendo impopular, mas pensando mais no país e desenvolver o país, deixar às próximas gerações um país melhor do que, porventura, preocupar-se só em manter-se no poder. Entre o interesse nacional, o interesse do partido e a da sua clientela, o PS normalmente opta pela sua clientela. Mas ainda hoje formaram mais uma organização na Guarda, agora há as agendas criativas, são sempre propostas e soluções que nós não percebemos e que o país não percebe e que depois no fim redundam em nada. E portanto fica aqui o meu repto. Deixem que o eleitorado decida, porventura estarão menos tempo no governo, mas o legado que já foi do Partido Socialista para o país será bem melhor do que o que temos hoje.